Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus, mais uma vez nós podemos estar aqui com a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena Tauá, para abençoar a sua vida, sua família, aqueles que estão à sua volta. Louvado seja Deus, porque o Senhor tem mostrado cada dia mais a sua graça sobre as nossas vidas e nos feito reconhecer a sua vontade, o seu querer. Hoje, mais uma vez, nós podemos meditar no texto da palavra do Senhor e ele vem nos ensinando um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem falado e mostrado às nossas vidas. Eu queria compartilhar com você hoje um texto que encontra no livro do apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, vai dizer assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele tinha um propósito muito claro. O propósito dele era que preparar a igreja em Roma para que ele pudesse passar por lá, tendo ele a intenção de ir anunciar a palavra de Deus na Espanha. Então esse era o propósito dele, propósito a qual não se cumpriu, ou seja, não era essa a vontade do Senhor. Mas quando ele escreve então essa carta, a ideia dele diante disso é apresentar o evangelho que ele pregava. Ali em Roma ele ainda não era conhecido pessoalmente, então as pessoas não conheciam, mas havia duas correntes que eram mencionadas ali a respeito dele. Um é que eles confundiam sobre o que ele pregava sobre a graça com aquilo que fosse contrário à lei. Então, para muitos em Roma, ele era tido como herege. E outros já sabiam claramente a mensagem dele, mas ele fez questão, então, de mostrar qual era a mensagem que ele pregava. E aí, dentro desse texto da sua mensagem, ele descreve esses dois versículos que nós lemos, quando ele fala: porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Quando o apóstolo Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho, nós poderíamos pensar um pouco nos nossos dias hoje, sobre o Evangelho que nós ouvimos, sobre o Evangelho que é pregado nos dias de hoje. Será que esse Evangelho a qual nós estamos ouvindo seria o mesmo Evangelho a qual o apóstolo não se envergonhava? Bem, quando ele explica o seu Evangelho, quando ele está falando disso, a primeira coisa que ele vai colocar é que esse Evangelho a qual ele pregava era o poder de Deus para a salvação. Então, ele não está falando de um Evangelho que fosse baseado em milagres, ele não está falando de um Evangelho que fosse baseado em dons, ele não está falando em Evangelho que era baseado em poder ter alguma coisa. Ele está falando do Evangelho que é o poder de Deus. E para ele ser o poder de Deus, a única maneira que nós temos de ter um Evangelho como poder de Deus é encontrar nele a cruz. Então, quando eu encontro no Evangelho de Deus a cruz de Cristo, eu encontro renúncia, eu encontro entrega, eu encontro revelação do amor de Deus, eu encontro revelação da graça de Deus, da justiça de Deus. Então ele fala: eu não envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação. Outro ponto que ele vai falar que é para a salvação de todos. Então, não de alguns, não apenas dos judeus, não apenas dos gregos, não apenas daquele, mas o Evangelho que é a salvação de todos, ou seja, que todos aqueles que invocam o nome do Senhor será salvo, aquilo que já vinha descrito na palavra do Senhor, aquilo que já vinha descrito por Deus, para que nele pudesse manifestar esse maravilhoso, bendito Evangelho. Depois ele fala que o Evangelho de Deus é porque é a justiça de Deus revelada no Evangelho da fé. Quando a Bíblia fala de justiça, muitas das vezes nós temos a ideia de imaginar os nossos juízes nos dias de hoje, o Ministério Público, o Ministério da Justiça, mas não é isso que o Senhor está falando. Quando ele fala da justiça, ele está falando de nós, os homens, como pecadores, e o Deus como o santo juiz, que não pode perdoar os nossos pecados.
Então, às vezes você fica assim, poxa, Deus não pode perdoar o nosso pecado? Não, Ele não poderia perdoar os nossos pecados, porque nenhum juiz que é justo, ele poderia simplesmente sentar-se ou entrasse na sala de julgamento, sentar e falar, eu te absolvo disso, sabendo que você é pecador, sabendo que você está errado, sabendo que você é um criminoso. Então, o que Deus fez para que Ele pudesse nos oferecer esse perdão que nós temos hoje? Então, Ele condenou o pecado no seu Filho, para que nós pudéssemos ser justificados. Então, quando nós estamos falando que Deus nos perdoou, estamos dizendo que Ele não atribuiu a nós a sua justiça que merecíamos, mas Ele atribuiu a justiça, então, ao Senhor Jesus. Então, Jesus é essa justiça a qual é revelada no Evangelho, quando Ele vai para aquela cruz e Ele, então, morre pelos nossos pecados. Então, Deus, antes de nos perdoar, Ele condenou o Senhor Jesus Cristo, aí agora sim Ele pode perdoar. Isso que nós chamamos da substituição, é isso que nós chamamos da justificação. Então o Senhor nos justifica a partir do momento em que Cristo foi condenado pelos nossos pecados. Então ele fala que essa justiça de Deus se revela no Evangelho, aí de fé em fé. Então, porque ele disse que o justo vive pela fé. Veja que ele faz agora essa associação, né, daquela justiça que nós falamos, falando o justo viverá pela fé. Como é que nós podemos ser justos se somos pecadores? Como é que nós podemos ser justos se nós não podemos nos absorver dos nossos pecados? Como é que nós poderíamos ser justos se, por nós mesmos, nada que nós pudéssemos fazer justificaria? Então ele está falando dessa justiça que se revelou em Cristo Jesus a favor das nossas vidas. A partir daí, nós somos justos, justificados, podemos nos apresentar diante de Deus, e tudo isso aí é absorvido, é recebido pela fé. Então ele fala de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. É este o Evangelho que Paulo fala que não se envergonha. Então não é o Evangelho que nós muitas das vezes estamos vendo e ouvindo por aí. E que Deus então nos abençoe para que este Evangelho continue sendo pregado, anunciado e movido. E se você não está ouvindo esse Evangelho, cuidado, porque pode ser que você esteja sendo enganado. Que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje, que o Senhor manifeste a sua graça, o seu amor, e que nós possamos ouvir o Evangelho, que de fato é a mensagem de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos e te louvamos, porque a sua justiça se manifestou nas nossas vidas em Cristo Jesus. E hoje nós podemos viver pela fé que temos nessa justiça que é revelada. Que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe a sua igreja, e que nós também, ó Deus, possamos pregar um Evangelho a qual ninguém se envergonha dele. Louvado seja o teu nome por isso, a qual nós te agradecemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu querido. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, da sua família e de todo aquele que está em sua volta. Fique com Deus, a paz do Senhor. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.